E se eu te dissesse que existe um livro que ficou escondido por mais de 70 anos, porque era perigoso demais para ser publicado? Um livro onde Napoleon Hill, o autor de Pense e Enriqueça, conseguiu entrevistar o próprio diabo e extrair dele os segredos que mantêm as pessoas presas na mediocridade, na pobreza e no fracasso. Parece loucura, né? Mas esse livro existe. E o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. Napoleon Hill escreveu Mais Esperto que o Diabo em 1938, logo após o sucesso estrondoso de Pense e Enriqueça. Mas sua família teve medo de publicar. O conteúdo era controverso demais, desafiava instituições poderosas e revelava verdades incômodas sobre como a sociedade é programada para nos manter presos. Só em 2011, mais de 7 décadas depois, é que o mundo finalmente teve acesso a essa obra revolucionária. O livro é estruturado como uma entrevista real. Hill usa uma técnica de visualização profunda e consegue, através de um estado alterado de consciência, conversar diretamente com aquele que ele chama de Sua Majestade, o Diabo. E acredite, o Diabo não esconde nada. Ele confessa, com detalhes assustadores, exatamente como controla 98% da população mundial. Logo no início da conversa, Hill pergunta ao diabo qual é o seu maior trunfo. E a resposta é chocante. O diabo revela que sua arma mais poderosa não é o pecado, não é a tentação, não é nada do que a religião tradicional nos ensinou. Sua arma mais poderosa é o medo. Medo do que os outros vão pensar, medo de fracassar, medo de ser diferente, medo de tentar e não conseguir. Esse medo paralisa bilhões de pessoas e as impede de alcançar seu verdadeiro potencial. Mas o diabo confessa que ele não precisa se esforçar muito para controlar as pessoas. A sociedade já faz esse trabalho por ele. Desde pequenos, somos condicionados a seguir regras, a não questionar, a aceitar o que nos dizem sem pensar. A educação tradicional, segundo o diabo, é uma das suas maiores aliadas. Ela ensina as pessoas a decorar informações inúteis, a obedecer sem questionar e a nunca desenvolver o pensamento crítico. Hill então pressiona mais fundo. Ele quer saber como exatamente o diabo mantém as pessoas sob controle. E aqui vem um dos conceitos mais poderosos do livro. O diabo explica que ele usa algo chamado deriva. A deriva é quando você vive no piloto automático, sem propósito definido, deixando que as circunstâncias e outras pessoas decidam sua vida por você. Quem está à deriva não tem objetivos claros, não toma decisões firmes, não assume o controle da própria existência. E quer saber a parte mais assustadora? O diabo revela que 98% das pessoas vivem à deriva. Elas acordam todos os dias, sem saber realmente o que querem. Trabalham em empregos que odeiam. Se relacionam com pessoas que não as inspiram e vão dormir com a sensação de que a vida está passando e elas não estão no controle. Essas pessoas são o que o diabo chama de a deriva. E elas são suas escravas perfeitas. Mas calma, porque aqui a história fica ainda mais interessante. Hill não se contenta em apenas ouvir. Ele quer saber como podemos escapar dessa armadilha. E o diabo, meio que contra a sua vontade, porque Hill o força através de perguntas incisivas, revela os segredos para se libertar. O primeiro segredo é ter um objetivo definido. O diabo admite que ele perde completamente o controle sobre qualquer pessoa que sabe exatamente o que quer e se compromete totalmente com esse objetivo. Quando você tem clareza absoluta sobre seus objetivos e toma a decisão irrevogável de alcançá-los, você se torna imune à manipulação. Você para de viver à deriva e começa a navegar com propósito. O segundo segredo é ainda mais profundo. O diabo confessa que ele usa os hábitos para escravizar as pessoas. Hábitos ruins de pensamento, hábitos ruins de ação, hábitos ruins de reação. Quando você repete algo por tempo suficiente, aquilo se torna automático e você nem percebe mais
que está fazendo. A maioria das pessoas está presa em ciclos de hábitos destrutivos que foram implantados nelas desde a infância. A boa notícia: os hábitos funcionam nos dois sentidos. Assim como você pode ser escravizado por hábitos ruins, você pode se libertar criando hábitos poderosos. Quando você conscientemente substitui hábitos de fracasso por hábitos de sucesso, você começa a reprogramar sua mente e sua vida. E o diabo odeia isso, porque ele perde o controle. Ele então investiga mais a fundo sobre o papel da educação. E aqui o diabo faz revelações perturbadoras. Ele diz que controla as escolas, as igrejas e até as famílias, fazendo com que elas ensinem as crianças a ter medo de pensar por si mesmas. O sistema educacional tradicional, segundo o diabo, foi projetado para criar trabalhadores obedientes, não pensadores independentes. Pessoas que fazem o que mandam, que não questionam a autoridade, que aceitam limitações sem contestar. Mas existe um tipo de educação que o diabo teme. É o que ele chama de educação prática ou aprendizado através da experiência. Quando alguém aprende fazendo, experimentando, errando e corrigindo, essa pessoa desenvolve algo que o diabo não consegue controlar: pensamento independente. E pensamento independente é a criptonita do diabo. Napoleon Hill então pergunta sobre o papel das crenças religiosas. E a resposta do diabo é surpreendente. Ele diz que não tem problema algum com religião organizada. Na verdade, ele ama, porque a maioria das religiões ensina as pessoas a terem medo, a se sentirem culpadas e a esperarem que alguma força externa resolva seus problemas. Isso mantém as pessoas passivas e sob controle. O que o diabo realmente teme é a espiritualidade genuína, aquela que ensina as pessoas a confiarem em si mesmas, a assumirem responsabilidade pela própria vida e a entenderem que têm poder interior ilimitado. Quando alguém descobre que carrega o divino dentro de si e que pode criar sua própria realidade, o diabo perde completamente a influência sobre essa pessoa. Outro ponto crucial que o diabo revela é sobre o ambiente. Ele confessa que usa o ambiente das pessoas para mantê-las presas. Se você se cerca de pessoas negativas, que reclamam, que não têm ambição, que vivem à deriva, você inevitavelmente será puxado para baixo. O diabo trabalha através das pessoas ao seu redor para plantar dúvidas, medos e limitações na sua mente. A solução: escolher conscientemente seu ambiente, cercar-se de pessoas que pensam grande, que têm objetivos, que te inspiram, que te desafiam a crescer. Quando você controla seu ambiente, você fecha uma das principais portas que o diabo usa para entrar na sua vida. Hill também extrai do diabo confissões sobre o papel do tempo. O diabo admite que adora procrastinadores, pessoas que sempre deixam para amanhã, que esperam o momento perfeito, que têm 1000 desculpas para não agir agora. A procrastinação é uma das ferramentas favoritas do diabo, porque mantém as pessoas eternamente preparando e nunca realizando. O antídoto é a ação imediata. Tomar decisões rápidas e agir sem demora. Mesmo que você cometa erros, mesmo que não seja perfeito, a ação te coloca no caminho do aprendizado e do crescimento. E uma pessoa que age, que aprende com os erros e que continua avançando, é alguém que o diabo não consegue segurar. Uma das partes mais poderosas do livro é quando o diabo fala sobre autossabotagem. Ele revela que não precisa fazer muito esforço para destruir as pessoas, porque elas mesmas fazem esse trabalho. Através de pensamentos negativos, autocrítica excessiva, dúvidas constantes e crenças limitantes, as pessoas se destroem sozinhas. O diabo apenas planta semente e deixa a mente da pessoa fazer o resto. Mas existe uma força que anula completamente essa autossabotagem. O diabo chama essa força de o outro eu. É a versão mais elevada de você mesmo, aquela que está conectada com propósito, que tem fé inabalável, que age com coragem. Quando você aprende a viver a partir desse outro eu, você se torna imparável. E ele pressiona o diabo sobre hipnose rítmica. Esse é um
Conceito fascinante. O diabo explica que quando qualquer pensamento ou ação é repetido consistentemente, ele cria um ritmo que hipnotiza a mente. Pode ser um ritmo de fracasso ou um ritmo de sucesso. A maioria das pessoas está presa em ritmos negativos que foram estabelecidos por anos ou décadas de condicionamento. Quebrar esses ritmos requer consciência e esforço deliberado. Você precisa primeiro reconhecer os padrões destrutivos que está repetindo. Então, intencionalmente criar novos padrões, novos ritmos que te levem para onde você quer ir. Isso não acontece da noite para o dia. Mas quando você consistentemente substitui hábitos ruins por hábitos bons, você cria um novo ritmo que trabalha a seu favor. O diabo também confessa que usa a opinião alheia como uma prisão. Ele faz as pessoas se preocuparem tanto com o que os outros vão pensar, que elas nunca ousam ser autênticas, nunca tentam coisas diferentes, nunca seguem seus verdadeiros sonhos. O medo da crítica é uma das correntes mais fortes que prendem as pessoas na mediocridade. A liberdade vem quando você decide que sua opinião sobre si mesmo é a única que realmente importa. Quando você define seus próprios padrões, quando você age baseado em seus valores e objetivos, e quando você se torna imune à crítica de pessoas que não estão vivendo a vida que você deseja viver. Isso é libertação verdadeira. Napoleon Hill também investiga sobre o papel do fracasso, e o diabo faz uma confissão surpreendente. Ele diz que não tem problema com pessoas que fracassam. O que realmente o preocupa são aquelas que aprendem com o fracasso e usam isso como combustível para tentar de novo, mais fortes e mais sábias. Essas pessoas são perigosas para os planos dele, porque elas entendem que fracasso não é o fim, é apenas feedback. Quando você muda sua relação com o fracasso, quando você vê cada erro como uma lição e cada obstáculo como uma oportunidade de crescer, você se torna praticamente invencível. O diabo perde o poder sobre você, porque você não tem mais medo de tentar. Uma revelação impactante acontece quando Hill pergunta sobre dinheiro e prosperidade. O diabo admite que mantém as pessoas pobres, não através da falta de oportunidades, mas através de crenças limitantes sobre dinheiro, fazendo as pessoas acreditarem que dinheiro é sujo, que pessoas ricas são más, que prosperidade é pecado. Essas crenças garantem que milhões de pessoas nunca sequer tentem alcançar abundância financeira. A verdade que o diabo esconde é que prosperidade é seu direito natural. Quando você remove as crenças limitantes sobre dinheiro, quando você entende que criar valor e receber compensação abundante é algo positivo, você abre as comportas da prosperidade na sua vida. Hill também extrai informações sobre relacionamentos. O diabo revela que usa relacionamentos tóxicos como uma das suas ferramentas mais eficazes. Parceiros que diminuem seus sonhos, amigos que zombam de suas ambições, familiares que dizem que você deveria ser mais realista. Essas pessoas, mesmo que inconscientemente, estão fazendo o trabalho do diabo. Proteger sua mente e seus sonhos significa, às vezes, criar distância de pessoas que não te apoiam. Pode ser difícil, pode ser doloroso, mas é necessário. Você não pode voar com águias se continua ciscando com galinhas. Um dos pontos mais profundos do livro acontece quando o diabo fala sobre a natureza da realidade. Ele confessa que a maior parte do que as pessoas consideram realidade é apenas uma ilusão criada por pensamentos repetidos e aceitos como verdade. Suas limitações não são reais, são apenas crenças que você aceitou. Suas incapacidades não são fatos, são apenas histórias que você contou a si mesmo tantas vezes que passaram a parecer verdadeiras. Quando você entende que sua realidade externa é um reflexo dos seus pensamentos internos, você ganha o poder de criar qualquer vida que desejar. Essa é a verdade que o diabo mais teme que você descubra. Napoleon Hill termina a entrevista com uma pergunta poderosa: qual é a única coisa que pode derrotar completamente o diabo? E a resposta é simples, mas profunda. Pensamento definitivo de propósito. Quando você sabe o que quer,
Quando você se compromete totalmente com seus objetivos, quando você age com fé e persistência, quando você controla seus pensamentos e hábitos, quando você assume responsabilidade total pela sua vida, você se torna livre, completamente livre. O livro mais esperto que o diabo não é apenas uma história fascinante. É um manual de libertação. Cada página te mostra como você tem sido manipulado e, mais importante, como você pode se libertar. As ferramentas estão todas lá. Objetivo definido, pensamento independente, controle de hábitos, A ou imediata, ambiente positivo. Aprendizado, com fracasso fé inabalável. A pergunta agora é: você vai continuar vivendo à deriva, sendo controlado por medos e limitações implantados em você, ou vai assumir o controle e se tornar mais esperto que o diabo? A escolha sempre foi e sempre será sua. O diabo pode tentar influenciar, pode tentar manipular, mas ele não pode forçar. Você sempre tem o poder de escolher. Se esse resumo impactou você, se essas ideias ressoaram com algo profundo dentro de você, então está na hora de agir. Não deixe para amanhã. Não espere o momento perfeito. Comece agora, hoje mesmo, a implementar esses princípios na sua vida. Defina seus objetivos com clareza cristalina. Tome decisões firmes. Crie hábitos poderosos. Cerque-se de pessoas que te elevam e haja com coragem. Se você quer continuar essa jornada de transformação, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, onde vamos mergulhar ainda mais fundo em livros e estratégias que vão te ajudar a criar a vida extraordinária que você merece. Deixe um like se esse conteúdo agregou valor para você e comenta aqui embaixo qual foi o insight mais poderoso que você teve assistindo esse vídeo. Vamos construir juntos uma comunidade de pessoas que decidiram se libertar e viver no seu máximo potencial. Te vejo no próximo vídeo.